Olá, seguidores do perfil do Instagram, o Dib Espiritismo, e também do canal do YouTube, capítulos 29 e 30 do livro Sinal Verde. Continuando o nosso estudo aqui, né? O 29, temas importunos, né? E o 30, auxílios sempre possíveis, né? Como são capítulos mais curtos, eu faço dois em um vídeo só, né? Lembrando que Sinal Verde é uma obra mediúnica, é um livro psicografado pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né? Sinal Verde porque é para abrir o sinal verde, né? Para a gente ir em frente na nossa caminhada evolutiva de crescimento espiritual, né? É um simbolismo do sinal de trânsito. E aí, nesse capítulo 29, temas importunos, André Luiz vai descrever esses temas importunos. Aí ele começa: doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, né? Brigas dentro de casa, brigas no lar, desajustes no lar, né? Contendas domésticas. Desajustes alheios, quer dizer, os desajustes de outras pessoas, né, influenciando negativamente nossa vida, né? Conflitos sexuais, divórcios, né, separações conjugais, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, né? Falar mal de estrangeiro, né? Olha só, racismo, preconceitos sociais, né? O racismo é um preconceito social tão forte que foi citado à parte, né? Divergências políticas, que está acontecendo muito aí, né, na atualidade. Atritos religiosos, desde sempre. Autoelogio, né? A vaidade excessiva, né? Carestia da vida, né? Vai ao mercado com cada vez menos poder de compra, né, gente? Males pessoais, seja de saúde, seja de financeiro, seja o que for, né? Males pessoais. Lamentações, quem nunca, né? Lamentações. Comparações pejorativas, né? Comparações pejorativas. Comparar, fazer comparações com coisas indevidas, né? Recordações infelizes. Reprovação a serviços públicos. Escândalos. Infidelidade conjugal. Pornografia. Comentários desprimorosos quanto à casa dos outros. Que no capítulo anterior ele já falou sobre isso, né? Anedotário, inconveniente, histórias chulas, né? Que são sinônimos, né? Pronto. Então ele descreve toda essa série de coisas, André Luiz, né? Que eu falei aqui para vocês. E aí ele no último parágrafo vai fazer uma reflexão, um pensamento sobre isso tudo que ele citou, né? Então ele diz assim: certamente não existem perdão. Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, né, esse que ele foi descrito, sempre que estes forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Ou seja, gente, esses assuntos que ele descreveu não são proibidos, não. Podemos falar de qualquer coisa, inclusive todos esses assuntos. Mas o que ele está chamando a atenção? A forma como esse assunto é falado. Será que é de uma forma útil? Ou será que é de uma forma para ferir os outros?
para desqualificar os outros. É isso que ele está chamando a atenção. Ó, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, ou seja, aquilo que a gente está falando, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Né? Então ele está falando assim, usar esses temas para difamar os outros, para machucar os outros, para, né, ferir a imagem dos outros. Então essa é a questão. Mas qualquer coisa pode ser falada, desde que a forma como se fale. Então é isso que ficou claro nesse capítulo, quer dizer, um ensinamento curto, grosso, grosso não diria, né? Grosso é uma coisa para se aplicar ao ensinamento espírita, né? Curto e profundo, né? E pronto, em vez de grosso, incisivo, ensinamento incisivo. E assim terminamos este capítulo, né? Um capítulo curto, como eu disse, né? E a gente pode passar para o próximo, que é o capítulo 30, que é o auxílios sempre possíveis, né? Aquilo que é sempre possível a gente fazer, cada um dentro das suas possibilidades, né? Então ele começa assim, sem quais... Rapaz, tá demais, hoje a boca tá embolando, qual é o problema? Acho que é emoção. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Quer dizer, sem nada de especial, com o que você tem, com o que está à mão, você tem o poder de renovar a sua própria vida, né? Com o que é possível que seja feito. Como assim, André Luiz? Nós perguntamos. Então ele vai dizer algumas dicas aqui, né? Ele enumerou algumas dicas com o que a gente tem em posse, a gente pode renovar a nossa vida, a gente pode reerguer a nossa vida, né? Então ele diz, você pode ainda e sempre, dois pontos, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Nossa, é complicado, né? Como é que a gente pode ativar a nossa alegria passando por um momento de provação? A resposta pode ser simples para nós que temos as luzes espíritas. Entender que aquilo ali é uma colheita do que plantamos e se nós fizermos da melhor maneira possível, a gente vai, né, conseguir se harmonizar de novo. Eu não gosto do termo pagar, não gosto do negócio de pagar. Parece que Deus, as leis divinas são agiotas, não é isso não. Né? Mas a gente pode se harmonizar de novo com as leis divinas se a gente passar bem por aquela provação, né? E depois, né, vai vir momentos mais felizes. Então, com esse raciocínio, com essa fé raciocinada, é possível ter algum, se não for um clarão de alegria, pelo menos uma fagulha de alegria. É possível sim. Se não fosse, André Luiz não estaria nos dizendo, né? Mas aqui nós temos muita nossa dificuldade. Nós também criamos as nossas barreiras devido às nossas fraquezas ainda. Mas vamos pensar nessa linha aqui, né, de raciocínio, né, da aprovação e o que eu comentei anteriormente, né? Outro, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Porque quando a coragem, né, realmente nos falta, a gente tem que buscar realmente no bom ânimo, né, aquilo que tem dentro de nós, né? Buscar dentro de nós o ânimo necessário para recobrar a coragem. E também os ensinamentos espíritas, né, nos ajudam muito nisso aí, né? Que não adianta parar na estrada. A gente tem que seguir em frente, ainda que sofrendo, mas nunca, né, inerte, parada. A gente pode até dar um tempo, né? A gente precisa realmente respirar, precisa chorar, vamos dizer assim, né? Mas depois de desabafado, de tudo, continuar a caminhada. Então, buscar esse ânimo para continuar, né? Para que na frente a gente tenha momentos melhores, né? Porque é realmente a nossa caminhada, né? É a nossa vida, é a lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Outro. Entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Ou seja, gente, resignação não é achar bom o sofrimento. Nunca, né? O espiritismo, né, o cristianismo vai buscar masoquismo, mas é entender que ele é uma consequência e que a gente tem que viver esse sofrimento porque ele está se fazendo necessário naquele momento.
mas que um dia ele vai passar e a depender de como a gente viver esse sofrimento, nós podemos aurir grandes crescimentos, né, íntimos na nossa vida. Aí é uma escolha nossa, ou se entregar à revolta, ou se entregar ao aprendizado através desse processo de sofrimento, né, que faz parte da lei de causa e efeito, que com certeza o conhecimento espírita nos mostra, né, que plantamos, né, lá atrás e aí estamos colhendo agora, né? E é preciso assim fazer isso para conosco mesmo e, se possível, transmitir isso aos outros, né, dentro da possibilidade. Outro, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. É a mesma linha, né? O trabalho, o serviço útil, né, dentro daquilo que a gente pode fazer, é sempre útil nesse momento que a gente está realmente desanimado, se sentindo vencido, né? Procurar um trabalho útil, aquilo que esteja ao nosso alcance. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, né? Tudo que a gente faz, sempre vai ter alguém para condenar, para censurar. Então vamos aproveitar esse momento quando a gente tem convicção de que estamos fazendo o bem, estamos no bom caminho. Vamos aproveitar isso como bênção. E vamos ter cuidado para não sermos nós a estar condenando e censurando os outros, né? Olha lá. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. E aí é complicado. Quando a gente está irritado e a causa é realmente legítima, é muito difícil, né? Então é usar aquela coisa dos iogues antigos. Respirar, ó. Tentar equilibrar o corpo e depois equilibrar a mente, né? Isso. Ir lá ali cultivar essa paciência, né, que o Espírito amigo nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a pensar naquele princípio, né, que a vida realmente é cheia de coisas que nos ferem, mas se a gente for pensar de um ponto de vista elevado, do ponto de vista espiritual, depois de passar das provações, as bênçãos são mais numerosas do que as dores, né? Depende do ponto de vista que a gente veja. Isso é o Espírito amigo, que não sou eu que estou dizendo. É o Espírito amigo que nos diz, né, no texto, a paciência, que é algo que eu confesso que eu tenho muita dificuldade na paciência, mas é um exercício necessário e que nos traz benefícios por consequência, né? Mas isso a gente tem que ver de um ponto de vista espiritual, é o que o Espírito amigo nos convida lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem que esse Espírito amigo desse texto é Joana de Ângeles, né? Talvez seja, mas não importa muito, importa é o conteúdo da mensagem. Outro, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância, né? Nada melhor para acabar com a treva da ignorância como a luz do entendimento e da concórdia, mas sempre, gente, tudo dentro daquilo que cada um possa absorver, né? Tem uma lição até que diz assim, as pessoas nem todo mundo que vive numa treva vai logo para a luz muito forte. Ele não vai conseguir se habituar. As coisas têm que ser dentro, né, em doses que cada um, dentro da sua maturidade, né, a maturidade do senso moral, possa absorver, né? Mas é importante que a luz do entendimento apareça quando estamos na ignorância, né? É importante o esclarecimento para nós e para os outros, se possível. Outro, descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, né? Sovinice. Tem gente que atravessa ali um rio, né? Atravessa o mar com um sorrisal na mão, o sorrisal não dissolve, né, gente? É aquela coisa, né? Mão fechada, né? Isso é uma piada. Então, né? Ensinar a generosidade ao sovino é muito difícil, né? Mas a sovinice é uma prisão espiritual que nós temos que nos libertar. E o remédio é a generosidade, né? Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade, né? É como se tem assim, né? Preparar o caminho para Jesus, ensinando é bom, mas exemplificando é melhor ainda, porque o ensinamento chama a atenção, mas o exemplo arrasta. E aí ele conclui o último parágrafo. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Olha, a gente pode fazer isso pronunciando boas palavras, né, de esperança e de amor. Só pronunciando boas palavras. Imagine sendo exemplo do que as boas palavras dizem, né? Imagine.
E assim terminamos mais um capítulo, né? Encerramos por aqui. A todos que acompanham, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.